muito parado. Mas eu estou feliz mesmo com vocês. Foi vocês que Deus incomodou para estar aqui. E graças a Deus por isso, né? Nós estamos alegres, eu estou muito feliz porque foi vocês que Deus fez com que vocês ouvissem o nosso convite e estivessem aqui conosco. Eu estou muito alegre por isso. Não só eu sei que Deus está contente porque vocês estão aqui. E isso é maravilhoso. Quando nós damos importância, né, àquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas para que nós possamos passar a outras pessoas. Olha, consigo pegar esse jogo. Nós vamos iniciar porque nós temos que respeitar, né? A pessoa mudar, né? Aquilo que é determinado. Então, estamos felizes por isso. E eu gostaria de dizer a vocês, primeiro, boa tarde, né? Que vocês sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Igreja do Velho Novembro, aqui presente, né? Sou eu. Eu creio que é a Ana Lúcia. Quem é do Velho Novembro, levanta a mão. Amém, né? Quem é do... Quem é aqui da Grovilha das Palmeiras, levante a mão. Seja bem-vindo, né? Em nome de Jesus. Eu vou pedir um favor para a Melissa, só que não está aqui a minha caneta, ficou no carro. O Luciano ainda não quis ainda, vocês têm caneta? Eu não anotei porque ele saiu do carro e eu fiquei sem a minha caneta. Mas enquanto isso, já desejei boas-vindas a vocês, né? E nós vamos dar início. Enquanto a Melissa acha a caneta, ela vai estar pegando o nome de vocês. Para quê? Não fiquem com medo. Por que vai pegar o nome de vocês? Antigamente, eu creio que hoje não. A gente pegava o nome e a pessoa dizia assim: já vai pegar meu nome para me virar crente, né? Não é isso. É diferente. Mas uma pessoa pegar como um carinho. Coloca a data. Então, vai pegar meu nome para me virar crente, mas não é isso. É para a gente orar por vocês. Pode ter certeza disso. Que é para a gente. Que é para a gente estar orando por vocês. E nesse momento nós vamos estar colocando em pé. Nós vamos orar. Antes da leitura bíblica, nós vamos estar orando. E depois nós vamos fazer uma dinâmica. Essa dinâmica ela vai ser viva a depender de vocês. Tá bom? Beleza? Tá? Eu já disse alguma coisa para algumas, então, de acordo com as que forem que chegaram primeiro, dei a dica, então vocês aqui vão fazer ela ser viva. Se vocês não fazerem ela ser viva, ela vai ser bem desanimada. Nós vamos animar. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, porque vocês já estão aqui. E eu estou feliz por isso. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, Pai, estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, Pai, juntamente com essas pessoas, ó Pai, da qual algumas delas nós estamos conhecendo hoje, Pai. Mas o Senhor já conhece e o Senhor sabe o coração de cada um. O Senhor sabe qual é o propósito que nós estamos aqui. E por isso nós queremos te agradecer, Pai, já, desde já. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos fazer uma dinâmicazinha, uma Berenice. Cadê as meninas? Cadê as outras meninas? Vou chamar ela. Então, mas fala para elas virem. Elas não viram.
para participar. Tem mais gente que vai vir, nós estamos no tempo. Aham. Tá? É porque nós estamos porque as pessoas ficam muito paradas, quietinhas. Então nós vamos cantar agora. Vamos deixar a nossa cantar para depois. Tá? Seja bem-vinda, dona. Eu esqueci. Dona Maria. Dona Maria, eu passei na casa dela um dia. Foi dia, eu fiquei nessa ano passado, eu acho que ela nem lembra de mim. Eu passei, chamei ela, dei um vídeo perfume de presente, ela tá lembrada de mim, Dona Maria. Tá? Não lembra, né? Mas eu parei, ela até assustou, né? Eu parei na frente da casa dela, e chamei, dei um abraço, mas ela não lembra de mim. Isso foi ano passado. Amém, Dona Maria, porque a senhora está aqui. Né? Nós vamos estar dirigindo um cântico nesse momento. Vamos cantar enquanto eu ia fazer a dinâmica agora, mas aí uma vez eu para esperar, que vai chegar mais gente, e isso é muito bom. Vamos cantar, é bom estarmos aqui. Vamos lá? Eu não sou cantora, mas de repente nós conseguimos cantar. Vamos lá, Maria Lúcia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém? Mais uma história de vocês? Celebrar. Vamos lá? Bem animado, aí vocês têm que bater palma. Se quiser ficar em pé, amém por isso. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor, moradores da terra. Celebrai ao Senhor, alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Senhor. Amém. Senhor. Oba, amém. Mais um. Canta aquela coisa que canta na rádio, me chama. Deixa eu lembrar o começo da música. Lembra aí. Vamos vai cantar. Não, assim. O vento balançou. Como é que começa? Não, como é que começa? É assim que começa? Tá bom. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, um medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar.
Deus, com certeza Ele nos socorrerá, né? E é isso que nós, mulheres, temos que fazer. Acho que já esperamos bastante, já é 4 horas, mas quem aqui que sabe me dizer, que poderia me dizer como começou esse dia, o porquê começou esse Dia Internacional da Mulher? Oi? Esse também foi uma das questões. Mas a origem do Dia Internacional da Mulher, eu vou passar um pouquinho para vocês, né? Ela, então, em todo o mundo, celebraram-se o dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Elas foram escolhidas porque elas fizeram um protesto em 1857, em Nova York, e foi realizada a primeira greve conduzida somente por mulheres. Eram 129 pessoas, né, mulheres que ali existiam na luta por melhores condições de trabalho, jornada de hora de trabalho e salário, melhor salário. A greve terminou em tragédia. Vocês estão certos, a greve terminou em tragédia, porque o governo ou o prefeito, naquela época, ele não respeitava. Nós não tínhamos direito daquilo que nós indicávamos. O que aconteceu? Ele falou esse grupo de mulheres, elas querem melhor salário, elas querem melhor hora de trabalho. O que vamos fazer? Vamos terminar elas, porque aí acaba quem vai protestar, não é isso? Daí que ensinar na escola, né? Que a Lei Áurea ensina. Eles acharam que se queimasse aquele grupo de mulheres e elas não iam mais fazer nada. E não iria mais acontecer nada. E isso fizeram, né? Elas foram queimadas. Que coisa, né? No dia de hoje, pode até ainda que seja, que aconteça. Mas as pessoas precisam ser punidas, né? Naquela época, não. Mas hoje é diferente. Hoje a trajetória já mudou, né? Hoje elas têm participação, hoje elas têm liberdade. Nós, mulheres, não é só eu, não é só outras mulheres, que às vezes nós pensamos assim, quem tem direito de lutar pelo direito é só quem estudou, quem tem um bom salário ou quem tem um bom emprego, não. Qualquer uma de vocês pode lutar pelo direito de vocês como mulheres. E nós ficamos assim, maravilhadas, porque hoje nós podemos reconhecer isso, né, diante da sociedade. Hoje a mulher pode trabalhar, hoje a mulher pode receber o seu salário, hoje a mulher pode estudar. As mulheres de antes era para ficar em casa, se vestir muito bem, né? Ter cintura fina, bem arrumadinha, só para receber, lá na Idade Média, né? As mulheres chegavam visita na casa, elas só podiam sair na sala para cumprimentar a visita do esposo se tivesse arrumada como se fosse para uma festa. Senão, do contrário, ela teria que ficar lá na cozinha, né? Arrumando tudo ali para quando ele precisasse de uma xícara de chá, teria que dar tudo correto. Hoje não. Hoje nós temos o nosso direito. Eu me lembro que até quando eu era adolescente ainda, meu pai, se ele tivesse com visita, a gente colocava o rosto assim na porta e já fazia assim. Era para ir para dentro. Você não tinha que participar de conversa, né? Você quer participar de conversa de adulto? E hoje não. Hoje, a liberdade, a palavra de Deus nos deu liberdade para que nós, mulheres, pudéssemos lutar e vencer. Para que nós pudéssemos entender aquilo que tem acontecido ao nosso redor, nós já podemos participar
Vocês percebem que nós já temos mulheres no Senado, a presidente Dilma, seja ela uma presidenta boa ou seja ela uma presidenta que não está se fazendo todo mundo, mas ela está lá nos representando, não é verdade? Ela está nos representando ali no Senado. Já é uma boa coisa, porque é uma mulher que está ali defendendo o nosso direito, né? E isso é muito importante para nós. Mas eu queria convidar a vocês, vou ainda deixar a dinâmica para mais para frente um pouquinho, que de repente chega mais gente, tá? Que ela é simples, mas é importante para cada uma de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, quem tem Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 30, no verso 10 em diante. Ele fala do louvor da mulher. Nós não vamos ser demorados, porque o nosso horário está avançado, mas uma Berenice não voltou? Alguém já? Amém? Ele fala do louvor da mulher, o louvor da mulher da virtude, que é virtuosa, né? O que é essa mulher virtuosa? Não vai não, Maria. Espera um pouquinho, não vai demorar. Não vai demorar, põe ela numa cadeira mais confortável, irmã. É nessa mesmo? Não vai demorar, Ana Maria. Agora mesmo, tá? Nós vamos. Não vai ser demorado, tá? Então nós vamos estar lendo o Provérbio 30, do 10 em diante, que fala do louvor da mulher virtuosa. E vocês prestem bem atenção, essa mulher virtuosa, vocês voltam lá na fala que nós acabamos de ouvir. Foram mulheres que lutaram, mulher que tem o direito de fazer. Alguém encontrou? Vamos lá? O 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor nunca é certo. É vizinho fino e joias. 31:10. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda de noite